Boa tarde, pessoal. Agora sim. Improvisamos aqui um notebook, ainda bem que tinha um notebook, né, para a gente fazer. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Muzi, pelo convite. Obrigado aqui ao Nova HC também por ceder o espaço para a gente conversar. Eu sou Jefferson Dente, tenho mais de 20 anos de Deloitte. Hoje eu lidero toda a prática de IA e GenAI no Brasil e também o Deloitte AI Institute, que é o nosso braço de eminência. Estava até conversando com alguns colegas aqui, a gente tem uma série de publicações aí para quem tiver interesse a se aprofundar nesse tema e outros, nós temos ali disponibilizados. E também lidero agora também uma prática de AI Academy, onde a gente está treinando, a gente vai treinar, fazer impacto em milhares de pessoas no treinamento de lógica IA. Então é uma parceria com algumas universidades de renome, onde a gente vai ter uma capacidade acadêmica, né, falar um pouco de lógica, de matemática, de filosofia, antropologia, e conectando com o mundo de tecnologia na parte prática. Não vou dar spoiler, né, do que vai acontecer no começo de setembro, mas vou falar um pouco de alguns conceitos e falar um pouco de uma pesquisa nossa que a gente vem realizando. Essa pesquisa a gente vem realizando trimestralmente, provavelmente até setembro a gente já vai ter mais uma edição dela. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria de começar falando sobre o momento de inflexão que a gente vem vivendo no mundo, né? A gente começa a sentir um esgotamento de diversos sistemas, né? A gente falou aqui de energia, de saúde, faltam pessoas, faltam profissionais, os conceitos mudaram, né? E no meio disso tudo, tecnologia está no meio disso tudo, e no meio disso tudo surge AI, né? E aí evoluindo para Generative AI, uma série de tecnologias, né? E aí eu chamo a atenção nesse slide que as empresas que estão na direita são empresas super inovadoras, que criaram seus departamentos de inovação, que investiram milhões, às vezes até bilhões em tecnologia, mas elas não perceberam uma coisa fundamental, né? Duas, na verdade. O movimento da mudança e da cultura nova que vinha com a inovação, e elas não perceberam também que elas precisavam matar o negócio atual para ter um negócio futuro. Então, se a gente pegar a Kodak, inventou a câmera digital, e hoje quem domina esse mercado é Samsung e Apple, né? Se a gente pegar o Yahoo, teve possibilidade de comprar o Google 2 vezes. E hoje o que é o Yahoo? E o Google, o tamanho e a potência que é. Ao contrário das empresas à esquerda, e já perceberam esse uso da tecnologia, e a gente não está falando de tecnologia per se, mas a gente está falando de transformação de negócio e transformação de setores. E eu destaco aqui a NVIDIA, que para mim é a empresa que teve uma visão mais exponencial e a maior ambidestria. Ela conseguiu olhar para aqueles componentes que ela vem desenvolvendo há 20 anos, que são chipsets, e ela começou a perceber o seguinte: eu desenvolvo para game. Game precisa ter interface gráfica poderosa. Game precisa ter alto processamento. Game precisa ter velocidade. Poderia citar uma série de outras características que esse chipset é exatamente o que a gente precisa para a inteligência artificial. Acho que o Dr. Fernando comentou aqui, né? Não lembro se foi o Fábio ou o Dr. Fernando, mas alguém comentou aqui de que quem está por trás dessa inteligência artificial que está sendo oferecida, né? É alguém que está colocando algo em cima do chat GPT ou alguém que está colocando bilhões e milhões ou bilhões em chipsets poderosos que têm capacidade de processamento e têm dados para esse processamento? Então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer aqui. A outra reflexão é a gente entender como que é a evolução da tecnologia, né? A tecnologia vem do movimento que, se a gente voltar 10, 20 anos atrás, a gente usava os RPs, os CRMs, para fazer algumas atividades para nós. Quando veio toda a evolução de dados, né, e todo mundo falava dado é o novo petróleo, e talvez hoje dado seja o novo aprendizado, mas quando veio essa evolução, os sistemas começaram a pensar. E eles evoluíram para aprender. E aqui nasceu todo o Analytics, todo o Machine Learning e muito dos conceitos que a gente conhece hoje, né? A estatística mudou tão pouco, né? Talvez ela seja igual a 100 anos, mas a capacidade de processar e massacrar esses dados é muito maior. E agora a gente vai para uma evolução de sistemas que criam, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com o que se apresenta no mercado, porque nem tudo que apresenta no mercado é criação de fato. A gente tem que trabalhar com o que a gente chama de modelo base, ou popularmente conhecido como os LLMs, os Large Language Models. E aí, para realmente
a gente criar os textos, as imagens, os áudios, e de forma cada vez mais multimodal. De um áudio eu criar um vídeo, de um vídeo eu ter áudio, eu ter texto, e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, um dos casos que a gente está trabalhando é criando um avatar com características dos nossos instrutores, e aquela parte mais básica, a gente cria todo um textual, toda uma roteirização, e a inteligência, usando uma ferramenta, por exemplo, chamada Sintesia, é uma delas, Sintésia, a gente cria todo um vídeo muito real desses treinamentos. Então, dando um pouquinho de spoiler do que vocês vão ver aí durante as edições. E o que vem acontecendo? Nessa pesquisa que eu comentei com vocês, a gente tem entrevistado em torno de 3.000 executivos. O Brasil participa ali em torno de 140, 150 executivos, tentando entender como que a inteligência artificial vai impactar os negócios. Então, nessa edição, 79% dos respondentes entende que a indústria que ele está, o setor que ele está, vai ter um impacto em até 3 anos. Óbvio que você não vai implementar toda a IA em 2 ou 3 anos, mas o grande impacto, a grande inovação, né, acontece nesse período. Então, esse aqui é um pouco da visão que se tem. Agora, vale lembrar que quando a gente fala de IA, a gente está falando de uma jornada, né? Ela não começou com Generative AI, né? Ela começou muito antes, com automação, com analytics, com dado, com machine learning, com computer vision, e ela vai evoluir para uma IA mais poderosa. Existem trilhões de investimentos no mundo, né, para se criar a IA. E ela tem um grande impacto econômico. Nos países, o impacto se estima de 7 trilhões, né, num período de 10 anos, 7 trilhões talvez seja a terceira economia do mundo, e 1 bilhão nas empresas de tecnologia. Isso é tão forte que governos têm pensado dessa forma, né? Se a gente pegar o programa americano, o programa chinês, o programa indiano, Singapura agora lançou um programa no final do ano para educar 40+. Os Estados Unidos estão muito voltados à tecnologia e inovação, como a China, e fomentando algumas empresas. A Índia também muito na formação. Então percebam que é uma questão de mudança que não é nós, unicamente como profissionais que estamos no mercado, mas as empresas, os setores, os governos, estão tudo preocupados porque transforma a sociedade, transforma economicamente. Por que agora? 3 fatores muito simples, né? Quantidade de dados. O conceito que a gente trabalha com Generative AI é um conceito de all data, ou o máximo de dados possíveis. No Analytics a gente trabalhava com dataset. Então, o pesquisador, o médico, ele ia lá, buscava um dataset de diagnósticos e ele trabalhava. Hoje eu posso colocar diagnóstico, eu posso colocar o patient records, todo o histórico, eu posso colocar protocolos, eu posso colocar uma série de coisas. Então, a quantidade de dados aumentou absurdamente e a quantidade de dados que a gente chama sintéticos vai ser maior do que a quantidade de dado real. Ou seja, o dado gerado pela inteligência artificial supera, em termos de volume, os dados reais em poucos anos. O segundo são algoritmos mais sofisticados, né? Essa história começa não há 2 anos com o lançamento do ChatGPT, né? Essa história começa quando o próprio Google, né, um dos precursores aí dessa era mais moderna de IA, publica uma arquitetura mais aberta, uma arquitetura que passava a conhecer linguagem natural, né? Então, até o artigo é o Attention is all we need, né? Um paper lá criado pelo Google, e ali tem toda uma arquitetura para isso. E o terceiro, eu já falei aqui, é a capacidade de processamento. Ou seja, eu preciso ter chipset, eu preciso ter computadores capazes de fazer isso na velocidade que eu preciso. Então, dados, algoritmos mais sofisticados e a capacidade de processamento que muda. Isso nos leva ao quê? Nos leva a repensar todos os setores, todas as atividades, as profissões, né? Isso aqui é o advento do que a gente chama de indústria 5.0. Né? Então, cada vez que vem uma tecnologia para a nossa sociedade, a gente tem um impacto significativo. Né? Se falou aqui hoje pela manhã de Digital Twin. Digital Twin está em indústria 5.0, né? Porque não é sensor, é IA pura simulando, né, um paciente simulando, e o Digital Twin não só de paciente, pode ser de uma máquina, comumente começou pelas máquinas, né, isso há 3, 4 anos, e agora se evolui para você ter o seu próprio Digital Twin, onde a gente vai ter o quê? É uma colaboração homem-máquina mais forte, homem-robô mais forte, sistemas cognitivos
né? Ou seja, eu não vou programar e constituir uma tarefa única, mas o output, a saída do que eu conheço, mais as respostas do que eu tenho, vão gerar novas visões e novas informações para eu trabalhar. Falando um pouquinho da pesquisa, mais em detalhes, eu vou explorar 4 aspectos, né, que as empresas têm comentado e se preocupam muito no uso dessa tecnologia. E por que se preocupam? Porque nem tudo a gente vai... Tem duas características. Nem tudo a gente vai resolver com IA, e IA não vai resolver tudo sozinha. IA sempre vem com alguma tecnologia acoplada, principalmente Generative AI, seja automação, seja apificação, seja blockchain, né? Os casos de sucesso vêm com isso. Então, o primeiro aspecto que é citado é criação de valor, né? Então, o que me adianta escrever um e-mail super longo usando o Copilot, que alguém do outro lado vai usar o Copilot para sumarizar esse e-mail, não diz nada, não gera valor nenhum para a tua organização, né? É muito básico, né? Então, uma grande preocupação, uma área de preocupação é como que a gente gera valor para a nossa organização. Como eu faço algo diferente, algo que eu não fazia, ou algo que eu faço melhor e aquilo vai tirar um valor. Coloquem valor da forma que vocês pensarem. Podem ser monetário, pode ser financeiro, monetário, ou pode ser valor de conhecimento, inclusive, né? E por quê? Porque quando surgiu isso há 2 anos atrás, se a gente voltar um pouco nas pesquisas, eu tenho um pouquinho do histórico aqui, o que aconteceu? Aconteceu uma excitação muito grande, uma vontade muito grande de usar, e isso traz um período de experimentação. Então todo mundo começou a experimentar. E você vai começar a experimentar em coisas banais, em coisas que não criam valor. Mas eu deveria estar olhando novos produtos, inovação, eficiência, produtividade, aspectos mais de geração de valor. Então, e aqui eles citam um pouco, né, que algumas empresas também começam a criar um fundo para reinvestir os ganhos que ela começa a ter, que ela começa a obter com essas inovações que eles fazem. Então, alguns itens ali que eles falam. O segundo é, mais do que ter valor ou adicional a valor, é como eu crio escala de tudo isso. Isso pode ter um alto valor, só que se eu não tenho escala, né, vamos colocar na medicina, a gente pode falar na área de saúde, a gente fala assim, teve valor para aquele paciente, mas teve escala para toda a população que tem aquela patologia? Teve escala para todos os processos administrativos, aquela IA que eu estou aplicando? Ou não? Ou ela foi pontual? Então, escala é uma grande preocupação. E escala, a gente precisa começar a pensar não por tecnologia, a gente tem que pensar mais holisticamente. Então, eu preciso pensar qual que é a minha estratégia. Onde que eu quero estar daqui 5 anos? Qual que é o meu plano? Quais são os processos? Eu tenho pessoas capacitadas para colocar isso no ar? Eu tenho governança e pessoas capacitadas? E aí sim, dados e tecnologia um componente. E quando a gente olha na pesquisa, pouquíssimos, olha aqui no lado esquerdo, se sentem amplamente preparados nos 4 quesitos. Olha, tecnologia 4%, estratégia 5%, ou seja, tenho tecnologia, não necessariamente eu tenho a minha estratégia, processos de governança e a formação dos talentos. Pouquíssimos se acham preparados. Os próprios executivos, desculpa, no lado contrário, né? Pouquíssimos se acham preparados, 10, 8, 7, 5. Né? Então tem uma escala aí para fazer isso. E uma das coisas que acontece é que a gente não está treinando e capacitando, a gente não está dando escala para as nossas pessoas. A gente ainda continua tratando AI como a tecnologia da década de 90, ou seja, eu tenho um departamento que vai olhar para isso, eu tenho um grupo de pessoas que vai olhar para isso, isso precisa estar mais generalizado, e para estar mais generalizado eu preciso não só dar acesso, como eu preciso ensinar, né? Eu brigo, entre aspas, internamente, né? Porque nós recebemos o Copilot e eu falo assim, legal, o que a gente vai fazer com o Copilot? Né? O que você quer me tirar de produtividade do Copilot? Eu preciso ensinar as pessoas, porque nem todo mundo veio de tecnologia, né? As pessoas têm as suas formações, isso aqui é um auxílio que vai dar para que as pessoas trabalhem. O terceiro aspecto é confiança. Como que eu gero confiança? E aqui tem 2 variantes. A primeira, em confiança, é como que eu gero confiança na saída desta tecnologia, no uso dessa tecnologia. O que ela está me gerando de valor e escala, eu confio, eu vou usar esse resultado no dia a dia? Senão eu caio em descrédito. Então isso precisa ser trabalhado com muita transparência, com alguns programas internos. E o segundo aspecto é
ninguém quer ficar fora do jogo, né? Todo mundo tem medo, mas ao mesmo tempo que tem medo, tem resistência, né? As pessoas tendem a imaginar que o emprego delas vai estar, ou imaginam, né? E creem que o emprego delas está sob risco. Tem até um site que Will Robots Take My Job, né? Depois dá para fazer um teste. Mas se eu sei disso de antemão, como que eu me preparo para trabalhar com a máquina, não contra a máquina? Então isso também é um trabalho pesado de ser feito. Então confiança é algo que vem crescendo, mas ele é um fator que diminui aí o uso da IA. Né? Então, aqui com transparência, qualidade dos dados e outros aspectos, a gente consegue trabalhar a confiança. E por fim, não menos, não mais importante, eu diria que os 4 precisam andar em conjunto, é a evolução da força de trabalho. Não adianta a gente colocar os copilots, o chat GPT, qualquer IA dentro do nosso business, se a gente não repensar a nossa estratégia de talentos. Precisaremos de novos skills, precisaremos educar as pessoas, precisaremos pensar em processos novos, em protocolos novos. Então, a evolução da força de trabalho é outro aspecto muito importante, citado e trabalhado por esses líderes. E olha que interessante, quando a gente fala quais são os skills que estão mais valorizados ou que vão crescer nos próximos anos, a gente começa a olhar data, né? A parte de análise de dados continua fortíssimo, é o primeiro mais citado. Solução de problemas e pensamento crítico, que muitas vezes a máquina não vai conseguir fazer sozinho. Aí vem aspectos técnicos, como prompt engineering, pesquisa de informação. Criatividade é outro aspecto muito mencionado. Então aqui algumas das competências, e aqui os RHs, né, as equipes de pessoas deveriam estar muito atentas a essas questões. Aqui só uma rápida brincadeira, mas assim, toda tecnologia tem um risco de ruído e enviesamento, né? Então, olha que interessante, quando a gente pergunta uma pessoa atrativa o que ele traz, uma pessoa no serviço social, uma pessoa produtiva é sempre um homem formal, uma pessoa limpando é sempre uma mulher, né? Tem um viés, mas a gente tem que pensar também que sempre tem os dois lados, né? Então eu sempre coloco, olha, tem um viés de como a gente ensinou o algoritmo, mas também tem um viés dos dados que eu dou para o algoritmo. Se a gente pegar um ser humano, uma criança, e ensinar ela certas coisas, daqui 20 anos ela tem uma opinião formada sobre aquilo, porque ela aprendeu naquele formato. Então se eu coloco, se no meu dado, no trabalho que eu faço com dado, eu já não começo a fazer essa separação, eu já começo a ter problema. Então fica um convite também depois para vocês, eu vou passar uma série aqui, fica um convite. E para fechar, tudo isso tem que ser feito com ética e compromisso, né? Então, obviamente que tem a questão regulatória, mas as questões de governança de IA, elas vão além de segurança e privacidade. Ela tem que ter imparcialidade, no melhor dos mundos, ela precisa ter robustez, ou seja, criar valor e escala, ela precisa ter responsabilização. Falamos aqui, quem que a gente vai culpar? O médico, o hospital. Quem que eu responsabilizo se der certo? Quem que eu responsabilizo se der errado? Não dá para dar a culpa colocar a culpa no algoritmo. E talvez o mais controverso aqui é a questão da transparência e explicação. Porque quando a gente vai para a GenAI, a gente está falando de bilhões de parâmetros ou até trilhão de parâmetros, fica difícil de explicar tudo isso. Por isso que regular IA é super difícil, né? Porque você pode restringir muito ou você pode deixar muito aberto. Por isso que esse é um debate que vem acontecendo há anos, né? E muita coisa acaba ficando em torno de privacidade e segurança, né? Porque é difícil você colocar estas responsabilizações. Talvez quando tem um quadro que eu mostro, infelizmente não está aqui hoje, mas a tecnologia sempre vem mais rápido que as leis e que o uso da sociedade. No uso da sociedade, quando a gente começar a ter os erros, talvez isso fique mais fácil de se regular. E o convite que eu ia fazer do enviesamento não sei se alguém já assistiu Coded Bias. Alguém já assistiu? É uma série aqui da Netflix, muito interessante, é uma mestranda ou doutoranda do MIT, não vou dar spoiler, mas vale a pena no final de semana, é bem leve, e ela fala de viés, né? Nesse caso aqui ela estava, o exemplo são pessoas negras, né? Mas ela mostra todo esse viés e ela mudou a forma como as empresas montam ali seus algoritmos. Então, como é só um esquenta, né, Muzi? Eu não posso entrar em muito detalhe, senão eu falo 5 dias aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Depois a gente vai para o painel. Obrigado a todos.